Muito obrigado. Boa noite. É boa noite, bom final de tarde ou ainda é boa tarde? Você decide. Esse é o horário às 18 horas, 6 horas da tarde. Na espiritualidade é um horário tão importante quanto este em que nós estamos começando essa conversa de hoje. Dizem os amigos espirituais que todos os dias, às 6 horas da tarde, a hora do Ângelus, na espiritualidade, a música da Ave Maria embala os ouvidos dos espíritos que estão conectados com ela. É bonito, né? E hoje, às 18 horas, estamos começando uma conversa sobre uma parábola de Jesus que é baseada no livro de Cairbar Schutel. Todos sabem, conhecem provavelmente Cairbar Schutel, né? Foi um espírita e escreveu um livro sobre as parábolas de Jesus, um livro espetacular, falando não só sobre as parábolas, né, mas dignificando essas palavras do Cristo. Quando eu escolhi esta parábola para falar neste dia, neste dia 22, não é? Eu tive o cuidado de trabalhar com um pensamento voltado para um curso que nós estamos dando aqui, que é o curso do Perispírito, todas as quartas-feiras, onde nós estamos juntos trabalhando para descobrirmos o que somos, de onde viemos, não é? Para onde vamos. E esta parábola, ela fala sobre isto também. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, oculto no campo. Foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Palavra de Jesus. E eu tenho a sensação de que se eu tivesse ouvido há 2000 anos atrás Jesus, né, falando sobre essa parábola, eu não iria entender exatamente o que ele estava dizendo, não é? Mas o homem tem resumido sua tarefa na terra, na verdade, é procurar tesouros, né? Achar tesouros, esconder tesouros, a vender o que possui para comprar tesouros. Assim tem acontecido, assim tem sido, não é? É uma situação que nós hoje percebemos cada vez mais, o materialismo nos invadindo, né? Essa vontade de consumir. Muito bem. Para que trabalha o homem na terra? Para que ele estuda? Para que luta a ponto de matar o seu semelhante para possuir tesouros? Jesus era sabedor dos artifícios que o homem emprega para ter os seus tesouros e fez do tesouro escondido uma parábola. Vocês estão vendo que tem um pequeno desentendimento aqui entre o computador e... mas tudo bem. Nós vamos chegar lá. O porquê. Este ensinamento, na verdade, ele nos revela o outro lado das necessidades essenciais, não é? Onde a descoberta da espiritualidade íntima, aquela que está intrínseca dentro de nós, faz um convite para que o homem descortine em si essa vasta possibilidade de adquirir o conhecimento, a sensatez, o bom senso em cultivar bons propósitos, principalmente estudar
não é? A descobrir o que realmente nós viemos fazer aqui na Terra, o que nós viemos construir durante este momento em que nós estamos aqui. Eu perguntaria para vocês assim, nesse momento, não precisa responder, é só pensar, o que seria esse tesouro escondido? Vocês têm ideia do que poderia ser o tesouro escondido? Tesouro escondido é a nossa alma, a verdade, não é? É aquele tesouro escondido que nós precisamos descobrir. É esse tesouro que nós temos e que precisamos trabalhar com ele. Passamos, antes de chegar a esta experiência que todos estamos aqui vivenciando juntos, tivemos experiências no passado, em outras encarnações, provavelmente procurando de onde vínhamos, para que vínhamos. E neste momento em que passamos juntos uma transição no nosso planeta, mais do que nunca existe uma ebulição dentro de nós, uma sensação diferente e até, de uma certa maneira, um temor, não é? Por aquilo o que vai acontecer conosco, por aquilo que precisamos entender, porque estou falando para espíritas, né? A maioria de vocês aqui frequenta as casas espíritas e é muito sabedor de todos vocês, por outros palestrantes, pelo estudo, não é? De todos os dias, pela consciência de que nós estamos passando um momento em que a nossa alma ela está pedindo uma resposta nossa, de nós, não é? Daquilo que nós estamos vivenciando. Queremos ser felizes, estamos procurando esse caminho. Ao mesmo tempo, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso entorno nos dificulta essa felicidade, esse entendimento do que precisamos fazer e como nós, espíritas principalmente, temos que nos descobrir. Nada pode nos tornar mais ignorantes do que desperdiçarmos tempo em troca da ganância de poder. Na procura por tesouros que não podemos alcançar, plantamos nossas ansiedades. Não podemos alegar ignorância da colheita irrevogável. Durante a aceitação dentro do trabalho espírita, quando nós escolhemos a doutrina, nós escolhemos uma responsabilidade na nossa vida, não é? Nós escolhemos a responsabilidade de conhecer aquilo que nós somos, nós escolhemos a responsabilidade de entender o que nós precisamos fazer. Nós escolhemos a responsabilidade de descobrir esse tesouro escondido dentro de nós. Esse convite que a parábola faz para nós descobrirmos essa nossa espiritualidade íntima, não é? Ela vai de encontro também a tudo aquilo que nós, dentro da casa espírita, aprendemos. Existe, dentro dessa situação espiritual, dentro da casa espírita, uma
curiosidade, muitas vezes, de irmãos que vêm conhecer a doutrina procurando fenômenos, não é? Procurando algo diferente que possa acontecer ali, que possa indicar para ele como esse irmão ele pode descobrir, diríamos assim, coisas do além. Mas as coisas do além estão dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Nós precisamos descobrir, em primeiro lugar, aquilo que está dentro do nosso coração, não é? Não podemos frequentar uma casa espírita, procurar dentro da casa espírita essas situações de será que eu vou ser feliz, não é? Será que tem alguma coisa indicando dentro da casa espírita que possa me dar um caminho diferente e que seja mais rápido? Não. A doutrina espírita não é uma doutrina que se comunica conosco de uma maneira rápida, não é? A doutrina espírita, ela se comunica, ela se apresenta a nós dizendo assim: ei, seja bem-vindo ao estudo. Estamos aqui para estudar. E desta forma, muitas vezes também temos os irmãos que acabam desistindo, não é? Não só dos trabalhos espíritas, mas enfim, de voluntariados, de estar junto naquela situação de estudar, não é? Porque alguns passam muito tempo só estudando e querem algo mais, querem a mediunidade, e essa mediunidade muitas vezes não chega e a pessoa se perturba e ela, com o passar do tempo, vai esquecendo de procurar esse tesouro escondido, não é? Esta coisa na nossa alma que nós necessitamos ter. Nada pode nos tornar nossa conquista imperecível relaciona a paz e a saúde como condição para que viemos a trabalhar com produtividade. Nada que faça o homem fugir para fora de si mesmo é saudável, não é? A mente que trabalha feliz exige a tranquilidade de situações familiares, religiosas e sociais condizentes para uma vida terrena saudável. Então, nada que faça o homem fugir para fora de si. O que faz em muitas situações nós fugirmos de nós mesmos? O nosso entorno, né? Aquilo que acontece conosco, trabalho, a vida social, não é? Faz com que nós fujamos de dentro de nós para procurar não só situações externas, mas para procurar também a materialidade que o mundo oferece. E a materialidade, ela vai até um certo ponto nos ajudando, mas também a partir de um determinado exagero, não é? Em que nós nos entregamos a esses exageros, pressionados até por propaganda de televisão, que a gente acaba consumindo, passando esse consumo para dentro de nós, da nossa ideia de que nós devemos ter mais, né? Devemos trocar o carro sempre que necessário, vamos trocar a TV, vamos trocar a geladeira, e o tempo vai passando e nós estamos desperdiçando esse tempo e não estamos procurando dentro de nós o quê? Esse tesouro escondido. E quantas encarnações, quantas existências, quantas experiências anteriores nós já cometemos a mesma situação, as mesmas dificuldades, não é? Agora, nesse momento, como eu havia falado anteriormente, que é um momento de transição no planeta,
A espiritualidade tem nos informado, não a mim especialmente, mas a todos os espíritas, né, que frequentam as casas espíritas, têm condições de ler as mensagens, pedindo mais do que nunca para que os espíritas se unam neste momento de transição planetária, porque as dificuldades, as doenças, as aflições, as depressões estão atingindo de um modo muito peculiar a todas as pessoas, não é? Que muitas vezes não sabem por que e como vêm essas dificuldades, esses pensamentos, essas infelicidades no seu dia a dia. O amor, a vida em família, a vida espiritual, religiosa, ela é imprescindível nesse momento para nós, espíritas. A compreensão do Evangelho, a compreensão do trabalho doutrinário, o voluntariado, você procurar dentro de uma casa espírita achar algo para o trabalho, para que você possa se comunicar entre as pessoas que estão com você, fraternalmente, é fundamental para que nós afastemos essas dificuldades, esses pensamentos ruins, não é? Porque a amizade mora aqui dentro. A amizade deve morar dentro de uma casa, como é a casa espírita. Então, quando nós procuramos esse tesouro escondido, temos que descobrir o tesouro escondido, nós temos que caminhar em direção a essas situações onde precisamos aplainar, não é? Liberar as nossas vaidades, esse orgulho que também ainda é tão difícil de nós deixarmos, não é? Esses pensamentos que julgam, não é? Sem complacência o nosso irmão. Para sermos felizes, para nos descobrirmos, nós temos que tirar o melhor de nós para fora. E o melhor de nós está escondido ainda. Nós estamos aos poucos trabalhando nessa situação. Os tesouros do céu ainda estão ocultos para uma boa parte das pessoas, porque os grandes, os nobres, os chefes de seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer para a humanidade. O compromisso com o desvendar da vida espiritual ainda está embrionário para a massa populacional do planeta. E é uma verdade isso ou não é? Não é uma verdade? A religião, ela, depois de um determinado tempo, de um determinado segmento, diríamos assim, ela passou por um período comercial muito grande, né? Foi comercializada. E essa comercialização, ela ainda existe. E dentro deste pensamento comercial, muitos chefes de igreja, não é? Engessam o cristão. Engessam no sentido de quando você vai aprender, quando você vai procurar desenvolver as suas necessidades espirituais, você não consegue. Você não consegue por vários motivos, não é? Não consegue porque muitas vezes falta vontade, não consegue muitas vezes porque não tem a vontade de continuar a estudar, não consegue muitas vezes, não é? Porque não descobriu a doutrina dentro de si, não consegue muitas vezes porque está querendo um fast food de religião. O que é um fast food de religião? É você querer o resultado imediato. E o resultado imediato, ele não pode vir porque nós não podemos compreender a felicidade ainda.
Nós temos que buscá-la, conquistá-la, tirá-la dentro de nós, não é? Tirar esse tesouro escondido, procurar por ele, aplanar, fazer com que a nossa alma vibre com vontade, com energia. A mesma energia que vocês estão tendo agora assistindo a palestra. Nós não podemos, dentro de uma casa espírita, parecermos aleatórios, alheios àquilo que escutamos, aquilo que vemos, aquilo que aprendemos. Não podemos ir lá somente por ir. Porque tudo aquilo que nós escutamos e não guardamos, nós não vamos aproveitar, não será bom para nós. Nós não vamos conseguir. E é o mais importante conseguir descobrir aquilo que somos. E como somos, você nunca conseguirá ser feliz se você não descobrir quem você é. Porque você não terá o controle de você mesmo. Enquanto você não se descobrir, enquanto você não desenterrar o seu tesouro escondido, enquanto você não tomar a sua alma para si, você não conseguirá ser feliz, porque você não vai entender a felicidade. E desta maneira, nós temos que caminhar também pelas nossas próprias pernas. Não esperar que o outro vá lhe trazer a felicidade, que o outro vá lhe dar as alegrias, que o outro vá ensinar para você como sentir a felicidade. O Espiritismo provoca uma revolução nos conceitos, nas ideias, colocando luzes de sabedoria na escuridão dos milênios. Instiga, provoca o estudo, a reflexão, afasta o medo e redescobre a esperança. Doutrina encaminhada por Jesus para os homens desnudarem seus preconceitos. Jesus, quando falava as parábolas, ele sabia que os irmãos que estavam ali não conseguiam entender também, não é? Muitos deles, e nós sabemos por estudos, para quem já estudou ou leu a Bíblia, ou para quem já estudou o Evangelho, e acredito que todos vocês já devem ter estudado, mas muitos dos apóstolos de Jesus perguntavam: mestre, o que queres dizer com isso? Porque eles também não entendiam. Jesus estava falando para eles, mas também, principalmente, para nós que estamos aqui agora. Para vocês que estão sentados, para nós que estamos conversando. Para que nós entendamos que quando ele disse que enviar o Consolador prometido, ele estava enviando para nós a maneira, dentro da espiritualidade, dentro da doutrina espírita, de que nós nos desvendássemos. Eu tenho a convicção de que quando acontece um grande problema conosco, naquele momento nós esquecemos até de orar. Não é? Quando você recebe uma notícia ruim, a primeira coisa que você faz é desesperar. Você esquece de rezar, você esquece de orar. Você esquece de que naquele momento precisa de equilíbrio, de que naquele momento você precisa de fé, de que naquele momento nós estamos aqui e eu estou falando para os espíritas. Nós espíritas também falhamos porque somos primitivos ainda. Mas mais do que nunca, mais do que sempre, precisamos mover as nossas pernas em direção ao trabalho que nós necessitamos fazer da nossa redescoberta. Porque nesta fase de transição, nossos irmãos espirituais nos dizem que o joio e o trigo, que cresceram juntos até um determinado momento, a partir daquele momento da colheita, não estariam mais juntos. Então, eu acho que é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, não é? Sempre. Onde é que eu quero estar na próxima encarnação?
Porque essa aqui nós já sabemos onde nós estamos, não é verdade? Mas onde é que eu quero estar na próxima encarnação? Vocês já se perguntaram, por exemplo, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? O que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos? Quero estar casada, quero ter filhos, né? Ou quero criar os meus filhos, para quem já tem filhos, ou não quero ter filhos, quero ter um apartamento, quero ter um carro melhor, daqui a 10 anos eu quero ter dinheiro para conhecer a Europa. Mas alguém já se perguntou, onde é que eu quero estar na próxima encarnação? E essa é a pergunta que nós precisamos fazer também. E para que nós, numa próxima encarnação, estejamos bem, contentes, felizes e satisfeitos, nós temos que trabalhar. Trabalhar para tirar esse tesouro escondido que está dentro de nós e este campo do qual Jesus falou, não é? Que nós temos que trabalhar neste campo, que é o campo do nosso dia a dia, da nossa vida. Materializado como está, o homem prefere o abstrato, o perecível, os bens aparentes, os bens temporais, a vida fácil, o descanso excessivo nos prazeres passageiros. Recordemos que o Evangelho nos exorta a vivermos como homens do nosso tempo, mas sem os exageros e superficialidade do mundo, das buscas intermináveis pelo tesouro que perecerá aqui mesmo. Quantos de vocês, eu acredito que todos vocês já tenham visto homens bilionários partindo desta terra, né? Jovens ou não tão jovens, e deixando tudo para trás. Pessoas que dizem assim, eu sou workaholic, eu trabalho demais. Eu trabalhei numa empresa americana, e conheci e convivi com essas pessoas durante 25 anos. Pessoas que trabalhavam dia e noite. Eu fui profissional da aviação e à noite a gente voava com esses trabalhadores, né? Diretores, empresários, enfim. E eles continuavam trabalhando. Tinham trabalhado o dia inteiro, trabalhavam durante a noite inteira, né, dentro do avião, e a família muitas vezes viam muito pouco também. E eu digo o seguinte, é importante, como diz o nosso texto, que nós pensemos no trabalho, mas que também nós pensemos na vida, nos prazeres que a vida nos oferece, sem exageros. Porque tudo aquilo que nos leva ao exagero, ele nos leva também ao descontrole. E nós não queremos viver descontrolados, não é? Nós não queremos que depois de chegar a um determinado ponto, quando os prazeres são excessivos, nós não consigamos mais retornar, não é? Porque a nossa consciência, que é para o espírito, a consciência ela é para o espírito a parte fundamental dos pensamentos de arrependimento quando nós estamos na espiritualidade. Assim que o espírito chega na espiritualidade, que ele recobra as propriedades dele, o primeiro sino a tocar, este espírito é o da consciência. Ele consegue enxergar-se pleno espiritualmente, não é? E então ele vê, ele sente tudo aquilo que ele podia ter feito e não fez. É por isso que quando nós lemos Vinha de Luz, enfim, todos os livros que o Chico Xavier, através de Manuel e de outros irmãos deixaram para nós, eles deixam uma mensagem de que nós não percamos tempo, de que nós trabalhemos, de que nós não deixemos de estudar ou de ler para muitas vezes trocar essa grande oportunidade que nós temos tendo aqui, neste momento, não é? Dessa experiência espiritual em que nós encontramos a casa espírita. Porque vocês imaginam o seguinte,
Quantos ainda não encontraram? Nós já estamos dentro da casa espírita. Quantos ainda não encontraram o espiritismo nas suas vidas? Os tesouros escondidos dos que se vão, deixando tudo para trás, nos aproxima de uma atitude muito saudável. Ele nos lembra do muito pouco que precisamos para viver. A busca pelos campos da fortuna faz de nós joguetes da vida. Coloca perturbações mentais em todos os que participam desta verdadeira caçada pelo ouro, que reluz, mas tem validade limitada. Tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Las Vegas. Las Vegas é uma cidade do jogo, é a cidade dos prazeres, né? É uma cidade onde tudo acontece de noite. Então, quando você anda em Las Vegas à noite, eu lembro exatamente do que está escrito aqui, porque é uma cidade onde aquilo tudo chama você para o jogo, não é? Para os prazeres rápidos da vida, não é? As luzes o tempo todo, até às 6 horas, 8 horas, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando as luzes todas apagam, e aí você cai na realidade do que está realmente acontecendo. Conosco, essa realidade, essas luzes se apagam quando nós voltamos para a espiritualidade. Quando nós passamos uma vida inteira atrás desse jogo de ganha e perde e ganha, são essas luzes que estão piscando dentro de nós o tempo todo. Mas quando nós saímos daqui, voltamos para a espiritualidade e acordamos do outro lado, provavelmente, dependendo da vida que tivemos aqui, solitários, e a consciência diz assim para nós: onde é que está tudo aquilo que eu consegui? Os parentes vão estar lá gastando, né? Todo mundo batendo palmas, esfregando a mão, olha só o que ele deixou para nós, né? Olha, lancha, o avião, quanto dinheiro, quanto que nós vamos poder gastar. E você do outro lado, pensando o que é que eu fui fazer. A posse permanente da paz, da caridade e amor por tudo e por todos é a luta que devemos travar com o nosso íntimo. Lembrando que o maior dos espíritos que tocou com os pés o solo terrestre não tinha bens, não deixou heranças materiais. O que o Cristo nos deixou é o que temos hoje: o roteiro da felicidade, da ascensão do espírito, do conhecimento das coisas, da obrigação em nos amarmos, entendermos, pacificarmos e caminharmos juntos. Nossa história com Deus. Interessante, Jesus realmente, ele não deixou absolutamente nada nesta encarnação, não é? Ele não deixou nada nem escrito. Não havia ninguém que dissesse assim: isso aqui foi escrito por Jesus. Então, esses apóstolos que trabalharam com ele durante todo o tempo que ele esteve aqui, não é? Ajudaram Jesus nessa encarnação, eles também não tinham grande conhecimento. Com exceção de Mateus, ou, enfim, um ou outro, né? Lucas, mas eles não tinham grande conhecimento. Mas gravaram tudo aquilo que ele dizia. Será que nós estamos gravando tudo aquilo que nós ouvimos? Será que os nossos ouvidos estão abertos para escutar aquilo que nós precisamos e nós estamos gravando, não é? É importante entendermos que as lições que muitas vezes nos vêm, nós precisamos não só escutar, gravar e praticar. Essa frase, esse pequeno texto escrito aqui, me veio numa inspiração, e eu tenho terminado as nossas conversas com esse texto que diz assim:
Espíritas são os arautos da fé raciocinada, que espalham-se em casas de iluminação, transferindo o conhecimento, descobrindo a razão. São os cristãos das arenas que enfrentavam as feras sedentas de sangue, hoje transformados, refeitos em luz e amor a Deus. Na caminhada em que a humanidade cansa as suas habilidades, ele, o espírita, é chamado a dar o seu testemunho de esperança. Estão os espíritas imbuídos de grande missão, irmanados com as hostes celestiais, devem apontar o caminho de paz a todos os de boa vontade na terra e na espiritualidade. Devem iluminar a si mesmos com a oportunidade que o Pai entrega, sem esmorecer ou desistir. Porque desistir fará apenas a tristeza do combatente que desertou. Unidos pelo amor, venceremos as difíceis ondulações da vida. Jesus nos vê e Deus, nosso Criador, nos ampara. Arautos da fé raciocinada são os espíritas que escutam, que aprendem e que transmitem para os seus irmãos, para os próximos, esse aprendizado, aquilo que eles, dentro de uma casa espírita, absorvem. Nós, dentro da nossa comunidade espírita, precisamos, mais do que nunca, nessa união, não só de pensamento, mas de vontade, não é? De estarmos juntos, trabalhar para que nós possamos levar o Espiritismo mais longe, a ouvidos ainda de pessoas que têm os ouvidos moucos, né? Os ouvidos que não escutam e os olhos que ainda não veem. Muito bem, meus irmãos, hoje eu quis fazer, na verdade, ter uma conversa com vocês até um pouco mais rápida, porque é uma data especial, é uma data em que nós estamos comemorando o aniversário da Dona Lídia, não é? E é uma noite, é um momento muito importante em que acredito que ela também queira estar com vocês por mais tempo, estar com vocês conversando. Provavelmente muitos aqui ela faz tempo que não vê. E gostaria também de dizer a todos vocês que um tesouro escondido foi descoberto por ela. Esta casa, a Casa da Prece, Chico Xavier, não é? Era um tesouro escondido. E ela conta uma história muito interessante quando diz que passava aqui em frente a esta casa, e passou várias vezes, porque ela é vizinha da Casa da Prece, e com o pensamento dela e conversando com outras pessoas, com as suas irmãs, ela dizia assim: essa casa pode ser um centro espírita. Ela estava trabalhando no campo em que Jesus falou. Ela estava trabalhando com o pensamento espiritual do qual nós falamos no início da nossa conversa, do tesouro escondido. Ela estava procurando esse tesouro escondido. E como nós vimos no texto, as casas espíritas, elas são casas de iluminação. Você hoje, nos dias atuais, nos momentos de dificuldade e de transição em que nós passamos, não só no planeta, mas principalmente no Brasil, terá a ideia
de transformar uma casa que não tinha absolutamente nada, junto, obviamente, com os seus familiares que ajudaram, não é? Numa casa espírita, ela está buscando algo diferente e encontrou. Esse tesouro escondido, que é esta casa da prece, Chico Xavier, só poderia vir de um coração grande, exatamente, de um coração grande, de um coração que não estava se descobrindo espírita, porque ela já é espírita de muitos e muitos anos e de muitas e muitas encarnações, uma espírita espiritualista, não é verdade? Mas, dentro do que nós conversamos hoje, a Dona Lídia, ela é o exemplo do que nós estamos falando aqui. Da perseverança, de não ver as dificuldades, de estar aqui abraçando aos necessitados, do voluntariado para a caridade, do amor fraterno ao próximo, de escutar o problema do outro, não é? Que muitas vezes é difícil para todos nós. Abrir os ouvidos para escutar o que o outro tem a dizer. Fazer atendimento fraterno. Orientar as pessoas que vêm a esta casa procurando iluminação. E nesta casa de iluminação, nesta casa espírita, hoje, ela comemora o seu aniversário. E nós, encarnados, e muitos irmãos que estão aqui desencarnados, vieram para dar os parabéns a ela, que mais do que ninguém conseguiu entender a parábola do tesouro escondido, vivenciando a sua própria vida. Este momento é especial para todos nós. Para vocês que são espíritas e que vieram para cumprimentá-la. Para mim, que posso conversar com vocês brevemente, não é? E aurir desta harmonia, desta alegria, de uma verdade que se mostra para nós no exemplo de uma pessoa. Que todos vocês possam comemorar esse aniversário com alegria, que a Dona Lídia receba um pensamento de amor aqui, de todos nós, não é? E desta maneira, meus irmãozinhos, nós encerramos a nossa conversa sobre a parábola do tesouro escondido.